Conversando com um amigo muito sério, engenheiro, empresário bem-sucedido, eu fiquei chocado ao ver que ele, um cristão maduro, ficou escandalizado quando eu disse sobre a evolução, que na cabeça dele, que aceita as escrituras plenamente como inspiração de Deus, escritas sob a inspiração de Deus, e ele acha na cabeça dele, apesar de estarmos no século XXI, ele achava que de fato Deus havia criado Eva das costelas de Adão. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema. Me pareceu oportuno, mais do que oportuno. Sobre 4 mentiras que contam sobre Deus, a vida e o ser humano. Nos referindo ao Gênesis em particular. Por que Deus criaria o jardim do Éden com uma árvore cujo fruto não poderia ser comido? O que eu vou dizer aqui pode chocar você. Não porque seja mentira, mas porque nunca foi dito assim. Em poucos minutos vou apresentar 4 ideias que desmontam séculos de teologia mal explicada. Quem quiser ir aos fundamentos terá que ir além de um simples vídeo. O Gênesis se utiliza, lógico, provavelmente foi escrito por Moisés há mais de 3.000 anos, por aí, uma civilização de mais de 3.000 anos, por exemplo, portanto, pré-científica e pré-tecnológica. Então você tinha que escrever sobre coisas que nem hoje a gente sabe, sobre o céu, sobre a fundação do universo e tudo mais. E então a narrativa que ele utilizou foi da mitologia. Só que a mitologia não se baseia em fatos, ela se baseia em símbolos. Então, quando a pessoa lê o Gênesis e acredita que aqueles símbolos sejam reais, aí a coisa fica difícil. Sobretudo se for escrito de uma forma incorreta quando confrontada com a ciência de hoje. Então, vamos começar. O Éden nunca existiu. Nunca existiu um ser humano adulto que nasceu sem pecado, puro. Nós viemos da evolução, viemos de uma origem animal. O primeiro humano não sabia amar, ele aprendeu a amar. Mais até do que isso, ele existe para aprender a amar. Deus nos deu a razão para distinguirmos o bem do mal. Então, por que no jardim do Éden o conhecimento do bem e do mal era um fruto de consumo proibido para Adão e Eva? O Éden é um mito pedagógico, não é um lugar geográfico ou histórico. Quando a igreja ensinou isso como fato histórico, ela criou uma culpa onde havia apenas imaturidade. Não houve uma queda de um estado perfeito, houve uma lenta ascensão do animal ao humano. Segunda questão. O Gênesis é mitológico e foi lido errado. A árvore que pensa, serpente que fala, barro moldado por mãos divinas, costela que vira mulher. Isso não é ciência, isso é mitologia.
O problema não é o mito, o problema é ensinar símbolos como se fossem descrição da realidade. O símbolo, sem explicação, vira mentira religiosa. Esse é que é o problema. Uma outra questão, o pecado original é um absurdo teológico. Agora já estamos falando do século V, Santo Agostinho diz que nós nascemos com um pecado original. Mas pense comigo, a alma vem de Deus, nossa alma vem do céu. A criança nasce com uma alma que veio do céu. Como que ela pode, se no céu não existe o pecado, como ela pode estar contaminada pelo pecado? Isso é um absurdo. Como uma alma pode nascer contaminada por um pecado que ela não cometeu? Sendo alguém que nem nasceu ainda, culpa herdada não é justiça, é erro teológico. A ciência desmascara a origem machista do Gênesis. O Gênesis diz que Deus criou o primeiro homem e do homem fez a mulher. A ciência diz o contrário. A vida começou com uma célula que se desdobrava em filhas. Por mais de 2 bilhões de anos, a vida feminina invadiu os oceanos sem nenhuma ajuda do macho, que ainda nem existia. A vida feminina, desde o início, a vida sempre foi feminina desde o início. O macho surgiu depois, muito tempo depois, como auxiliar para formar o casal. Não, podemos chamar de auxiliar idôneo, usando um termo que existe no Gênesis. A mulher foi chamada de auxiliar idônea, né, de forma invertida, porque na verdade é o homem que nasceu depois para lhe ser um auxiliar. O machismo está explícito no mundo natural, porém não na realidade sobrenatural ou intelectual. O machismo, é uma leitura religiosa ultrapassada. Um diálogo sobre essas 4 ideias não cabe em um vídeo curto como esse. Eu apenas fiz uma provocação. Os fundamentos, as conexões entre fé, ciência e teologia e as consequências disso tudo repetindo, os fundamentos, as conexões entre fé e ciência e teologia, as consequências disso tudo para a igreja e para a sociedade estão desenvolvidos em um livro que se chama Manifesto Marial. Se isso chocou você, ótimo, agora é hora de pensar então.